Hoje estamos no Casulo Comunicação Podcast com Juliana Passos, eu, Josi Passos e Juliana Passos, minha irmã, gente. Tô tendo o privilégio de tê-la aqui comigo em Fortaleza, né, Juliana? Exato. Visitar ela aqui hoje com o maior prazer, né? E participar junto conosco aqui, ela como psicóloga, uma excelente psicóloga lá no estado de São Paulo, hein? Já vai falar um pouquinho para nós da realidade dela lá, o que ela faz. E eu tô tendo assim o privilégio de ter a minha irmã falando sobre memória afetiva, a construção da memória afetiva. O que vocês acham que vai dar bom ou não esse podcast? Com certeza muito bom. Se apresente, por favor, para eles. Bom, primeiramente, né, eu queria agradecer, né, por esse convite de estar aqui hoje nesse projeto que está sendo aí um sucesso maravilhoso. Levando bastante conhecimento para as pessoas, né, para que elas possam realmente estar aí atentas às questões aí de saúde, né, nas crianças, na infância, que é primordial aí para o mundo, né. Então, gostaria muito de agradecer primeiramente. Bom, eu sou a Juliana Passos, né, trabalho hoje na área de recursos humanos, mas sou formada aí em psicologia, atuo hoje na área de atração e seleção na usina Raizen, uma usina conceituada aí no estado de São Paulo, na verdade no mundo todo, né, porque eles têm bastante lugares. Mas vim aqui hoje mesmo falar um pouquinho sobre memória afetiva, que querendo ou não envolve muita parte também das contratações que fazemos hoje, né, então a primeira infância é essencial aí para que as pessoas possam ter uma vida saudável, uma vida equilibrada e que possam realmente buscar o sucesso aí no futuro das organizações também. Pode falar assim, né, recursos humanos, construção das memórias afetivas, que isso tem a ver, além da atuação, né, da psicologia clínica, que a minha irmã tem, tem todo esse relacionamento na questão da construção do ser humano como um todo, quanto isso envolve, né, nessa construção. Você pode falar isso, né? Exatamente. Antes disso, né, gostaria de apresentar, né, eu sou casada com o Marcos Perobelli, tenho 2 princesas, né, que aí realmente é uma escola, né, é um desafio muito grande, né, de ser mãe. Então, falar um pouquinho sobre memórias afetivas é realmente trazer um pouquinho para a maternidade, né. A memória realmente afetiva é muito importante para tudo, né, envolve não só a parte de formação de identidade, como a parte de vínculos sociais, também a parte emocional, né, das crianças, enfim, do todo, das pessoas. Então é muito importante para a construção do ser humano, né, as memórias, tanto positivas quanto as negativas, que fazem parte do todo, né. Quando a gente fala assim, Juliana, memórias afetivas, para quem está ali nos ouvindo agora, ter maior clareza da melhor forma possível desse conceito. O que é realmente criar memórias afetivas na infância? As memórias afetivas, elas são envolvidas com o tempo de qualidade dos pais, por exemplo, né? Tudo que envolve a parte do convívio, né, com a família, um exemplo, fazer um bolo com as crianças, cozinhar, trazê-las junto com a gente nos nossos afazeres, que não são poucos, são bastante responsabilidades aí que nós temos, né, para quem trabalha fora, para quem tem a casa para cuidar, tem os filhos, enfim. Então, é bastante questões aí que envolve, né, o trabalho das emoções com essas crianças. Então as memórias, elas são criadas através do nosso dia a dia mesmo, né, onde a gente pode estar levando as crianças num parquinho, ou talvez uma tradição de família, também criam memórias afetivas, um exemplo, ir à missa aos domingos, um almoço de família aos domingos. O cheiro do bolo da vovó, né? Exato. Isso é uma memória afetiva que eu tenho certeza que qualquer adulto hoje que está ouvindo a gente aqui pode dizer como isso é importante. Às vezes a gente nem tem as pessoas presentes, mas lembra dessas memórias afetivas pelo cheiro, pelo tato, né? O quanto isso é importante e influencia a nossa construção como ser humano na vida. E a gente tem aqui também, gente, vocês podem estar ouvindo aí um pouquinho, a Sofia, a Maitê aqui junto com a gente. Nós não queremos tirar elas daqui porque construção de memória afetiva, nós estamos construindo aqui uma memória afetiva delas junto com a gente aqui, família, fazendo esse podcast para você, trazendo essa informação e de uma maneira muito relevante, porque a gente tem elas aqui acarinhando a gente, olhando pra gente, dando risada, e isso é muito gratificante ter esse momento aqui, pra mim, família, aqui com vocês, poder expor esse momento nosso aqui de família
além de trazer um pouquinho, né, de conhecimento. Isso a gente sabe que é de fundamental importância na criança, como você mesmo estava falando. E na vida adulta, isso influencia quando não é bem resolvido isso na infância? Com certeza, né? Quando isso não é bem resolvido, né, as pessoas podem criar graves problemas emocionais, né? Pode ter distúrbios aí, são mais vulneráveis, né, a ter ali algum transtorno. Então isso realmente afeta a vida das pessoas no todo, né? O desenvolvimento emocional é extremamente importante para a vida, né? E está muito ligada nessa parte aí da memória afetiva. A gente está construindo a parte emocional, toda essa questão da gente ter equilíbrio, né? E isso, essas memórias, elas ajudam, vão dando pra gente essa sustentação, não? Exatamente. Vão dando essa sustentação para que as pessoas possam realmente ter esse equilíbrio para a vida. Porque quando ela é criada ali com as memórias, né, sendo amada pelos pais, sentindo esse carinho diário, sentindo realmente a importância delas na vida desses pais, né, não, a gente trabalha-se muito, né, então nós temos tempo bastante ao trabalho, mas também temos tempo para se dedicar com os filhos. Não é o tempo, mas sim a qualidade desse tempo que eu tenho com os meus filhos, né? No caso, chegar em casa, qual o tempo que eu tenho para ficar com elas? É 1 hora, 2 horas, 3 horas talvez, mas é o tempo que eu tenho para dedicar para elas. Brincar, sentar, brincar com o que elas gostam, levar para passear de patinete, de bicicleta, passear, criam memórias também ao ar livre, não somente ali, né, na rua, mas ao ar livre, num parque. Então são questões que nós temos que realmente proporcionar para as nossas crianças, para que realmente possa estar criando essas memórias aí afetivas. Trazer elas para ver a tia, gente. Isso é muito importante, uma memória afetiva. Fazer a visita aqui pra tia, ir na praia com a tia. Tudo isso é muito bom. A gente tá falando aqui de uma realidade familiar, mas a gente sabe também em casa, né, o quanto é importante esse vínculo ser criado. E agora, como mãe, Juliana, quais são as principais dificuldades você, não como psicóloga hoje, você que tem esses dois lados, né, de conhecimento de causa, é mãe de 2 princesas e é psicóloga, tem o conhecimento dessa construção toda emocional. Quais são os seus principais desafios nesse processo? Equilibrar, né, trabalho, casa, né, tempo com elas. Elas são minhas prioridades hoje. Meu trabalho envolve o futuro das minhas filhas, eu trabalho para elas também, para que elas tenham um futuro brilhante, para que elas possam ter realmente uma possibilidade melhor ali, uma escola melhor, enfim, proporcionar para elas uma viagem. Então, esse é um desafio, né? Chegar em casa, então ter esse tempo de qualidade, tentar proporcionar para elas essas questões que elas possam realmente buscar o equilíbrio aí com o dia a dia nosso, envolvendo elas nas nossas atividades, realmente fazendo com que crie essas memórias nela. Esse é o maior desafio, realmente, trabalhar e dar esse tempo de qualidade para elas. E para essa estrutura toda, hoje a gente está falando com pais, mães aí que tem essa mesma realidade que nós atuamos aqui, né, como profissionais, uma demanda muito grande de trabalho, de tempo escasso, né, por conta das responsabilidades com relação a isso. Quais são as estratégias que essa mãe, que esse pai, a gente já falou aqui, você falou da sua realidade, né, pode estar trazendo em casa ali, nesses momentos que tem junto com a criança, de estar criando esses laços com elas? Sentar, brincar, né? Sentar junto com essa criança, entender qual é a brincadeira que ela mais gosta. É brincar de boneca, no caso das minhas filhas, é brincar de boneca. É o sentar e brincar de boneca, é o andar de bicicleta, é estar junto ali com ela, é realmente estar presente. Deixa o celular de lado, né? Que hoje, infelizmente, é uma das questões aí. A tecnologia veio para nos ajudar, mas de uma certa forma as nossas crianças estão muito envolventes, né, nessa questão da tecnologia, que acabam não tendo esse tempo de qualidade também. Então, tirar essa tela, não somente das crianças, mas dos pais também, estar ali. Não é estar ali assistindo um filme e estar com o celular do ladinho, não, é estar ali assistindo um filme com a criança, estourar uma pipoca, fazer um cinema em casa, né, a noite do pijama, dormir na sala, num local diferente, enfim, são criar memórias. Então, é realmente fazer algo acontecer com elas, para elas, né, sem nenhuma interferência ali no mundo externo nesse sentido, né, da parte tecnológica
ou talvez aí de outras questões aí que possam ser importantes. Aquele momento é para elas. Então, a dedicação é extremamente importante. As memórias afetivas, quando a gente fala nisso, a gente está falando só de uma parte positiva. Tem situações também que envolve uma tristeza. Que explica melhor pra gente essa questão da memória afetiva, porque o afeto ele não envolve só felicidade, ele envolve vários sentimentos, né, que nós temos no decorrer da vida. Então explica isso aí com relação a essa memória afetiva. Ela cria memórias também na parte negativa, de uma certa forma, quando a gente perde um ente querido, né? Então é uma memória que vai ficar, né, triste. Então vai relembrar da pessoa, vai relembrar, mas de uma certa forma vai trazer tristeza. Então, para que elas possam lidar com essas tristezas, as memórias afetivas positivas elas têm que estar realmente bem desenvolvidas. Porque quando a gente dá um certo suporte para essas crianças, né, desenvolvendo ali a parte emocional dela, ela vai conseguir lidar de uma certa forma melhor com a parte negativa do que puder vir, né? Não somente isso, mas futuramente ser um adolescente, lidar com a parte de vestibular, lidar com o primeiro emprego, lidar com diversas questões de desafios que o mundo apresenta, né? Digamos aí no meu mundo de RH, né? O aprendiz hoje, ele inicia numa empresa, né, para trabalhar, então ele não está bem emocionalmente ali. Então ele precisa estar equilibrado de uma certa forma para poder estar tendo ali aquele potencial e desenvolver o seu profissional, né? Ele está ali como aprendiz para ter o seu futuro ali, né? Então para que ele possa desempenhar isso no futuro. Então, querendo ou não, essa parte das memórias afetivas positivas vão sobressair na parte negativa se a gente conseguir criar essas memórias realmente do lado positivo. Construir, né? Construir essa tristeza, porque ela também deve ser construída junto com a criança, com o adolescente, como nós estamos falando. Até nós adultos precisamos construir as nossas memórias afetivas não tão boas, né? Com relação a sentir só alegria e sim tristeza também. Saber conduzir isso é muito importante. Levar as crianças também a pensar sobre aquilo que ela está vivendo naquele momento. Essa construção toda. Isso vai fazendo, na verdade, o desenvolvimento do ser humano, né, como um todo, dando equilíbrio para ele nesses momentos que ele precisa lidar com essas situações e ter bagagem para isso, né? Até nas pequenas frustrações, né? Que hoje nossas crianças elas não conseguem às vezes escutar um não, são muito imediatistas, né? Então a gente trazendo um não no nosso dia a dia é importante para o futuro delas também, para que elas possam realmente entender que existe um não, porque realmente aquele não era um momento propício para aquilo, mas que elas possam realmente, para o futuro delas, entender quando vier um não, elas saberem lidar com isso também. Então, de uma certa forma, isso também vai ensinando eles no dia a dia, e não é só num aperto, né? Não é só algo grandioso acontecer, é no dia a dia que nós vamos ensinando também as partes negativas que nós vamos também aprendendo a lidar. Então, é uma construção, né? No dia a dia mesmo. E aí, uma memória afetiva construída como irmã? São várias, né? Fala uma. Fala uma memória afetiva construída como irmã. Vários passeios que ela me levava. Eu passeava bastante com a minha irmã. Uma memória afetiva também, não de tristeza, gente, mas não tão boa. Dormir escutando música, né? Foi uma memória afetiva. Gente. Pergunta se ela gostou. Gente, isso daí não é uma memória afetiva muito boa, porque eu não gosto muito de rock devido à minha irmã. Não é uma memória afetiva muito boa, não. Então a gente vai construindo ao longo da vida muitas memórias. E nós, como irmãs aqui hoje, né? E profissionais que somos, estamos aqui abordando esse assunto para trazer para você, de uma forma muito prática da vida, como nós lidamos na nossa realidade em casa. E hoje nós estamos construindo uma memória aqui que eu acho que vai ficar pro resto da vida para essas meninas aqui, gente. Porque elas estão olhando para a mãe encantadas com a mãe falando. Isso é muito positivo, né? Ela atuando como uma profissional perante o olhar das filhas, né? E, Juliana, para a gente encerrar esse momento aqui, que a gente falou de forma muito tranquila, fala um pouquinho da sua atuação lá de RH, né? Como que é? Explica para nós. Já fazem 10 anos que eu atuo, né, na área de recursos humanos, né? Eu atuo hoje em algumas unidades ali do interior de São Paulo, né? São 3 unidades que eu faço a parte de atração e seleção. Então, eu faço não somente a divulgações das vagas, como faço triagem de currículos, faço também a parte de seleção, então entrevistas, avaliação comportamental.
Então é todo o envolvimento ali também para a parte do futuro desses jovens, dessas crianças aí que vão vir aí para o mercado de trabalho, né? Então são diversas vagas operacionais voltadas para a área industrial, né? De açúcar e etanol. Então a gente está no mercado realmente já há esse tempo, né? Para que a gente possa também estar trazendo novas questões aí voltadas para avaliações aí de pessoas. Então a memória afetiva, de uma certa forma, está envolvida também no meu trabalho no dia a dia. E ótimo. E eu agradeço pela presença e pela parceria de vida, né? Porque a gente é parceiras de vida aqui, graças a Deus. Deus me deu a graça de tê-la como irmã e hoje aqui junto comigo trabalhando para você de casa ter esse resultado aí. Gente, valeu, muito obrigada por você estar ouvindo nós até agora, até o final desse momento aqui. Obrigada, Juliana. Obrigado, família, porque estão todos aqui olhando para nós aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Te desejo aí todo sucesso do mundo, porque você merece. Obrigada. E tchau, tchau, gente.